para fazer leitura das atas da reunião anteriores. Faz igual aquele vereador lá. Jéssica, me dá aquele ofício bem, me dá bem, Nedinho. Aquele ofício. Questão... Oi. Questão de ordem, senhor presidente. Nem começou, estão atacando o outro. Com a palavra, vereador Felipe. Senhor presidente, diante do memorando 08/2017, encaminhado por Vossa Excelência aos membros da Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle, onde é explícito e muito claro sobre a presença, ainda tem o termo, presença do secretário de Planejamento e Desenvolvimento Humano, Cláudio Araújo Schiller, para a apresentação da prestação de contas, tendo em vista que o mesmo não vem a esta casa e não trata essa casa com o devido respeito, eu solicito de Vossa Excelência que Vossa Excelência coloque para averiguação em plenário sobre um pedido que eu vou fazer agora de Vossa Excelência de cancelamento da audiência, para que nós possamos marcar uma data oportuna, tendo em vista que o mesmo não pôde estar presente aqui hoje, e queria que Vossa Excelência colocasse para averiguação do plenário. Então, os membros que estão aqui podem votar aqui, Laudeci Coimbra, e você, vereador. E você? E eu também. Eu não sei se isso é um ritual. Vou perguntar ao departamento jurídico se eu posso colocar isso em plenário, Nedir, que o vereador Felipe solicitou aí o cancelamento dessa reunião, alegando que o secretário Schuller, de acordo com o ofício, ele deveria ter vindo. Não tem nem a lei de responsabilidade fiscal diz que ele tem que vir, mas não fala que é o secretário que vem que vir. O executivo tem que prestar conta ao legislativo. Não, mas eu estou perguntando sobre a minha solicitação. E aí, sim, vou chegar aí. Então, assim, lá não exige que tem que ser o secretário. Se vem o subsecretário e justifica a ausência do secretário, a audiência tem que acontecer. Porque também tudo isso é dentro de um prazo. Eles viriam dia 30, mas dia 30 nós tivemos a audiência do SUS. Então, por isso foi venceu já, agendada né? essa data. Já venceu já, nos isso, 4 meses, né? Mas eles mandaram o ofício, então por isso foi agendada essa data. Essa já está vencida também. Já é. Praticamente os 4 meses já passou, né? Então tem que ser na data de hoje, devido ao prazo, e eles não vieram antes também, porque a gente já tinha uma audiência pública do SUS aqui. Tá? Então tem que... Vereador Felipe, olha, a gente não pode. Ele vai cancelar a reunião, não pode, mas pode convocar de outra oportunidade. Não, mas o plenário é soberano. Mas tá bom, eu coloco ela mesmo assim eu posso colocar. Mas como é que vai cancelar a reunião? Não, presidente, você não pode cancelar essa reunião. Essa é uma situação que você não pode Tá. colocar. Então, vereador Felipe, olha. Vereador Felipe. A Selene, né? Mas, vereador, de acordo, né, com a consulta jurídica, eu não posso cancelar essa reunião. Ela já está vencida até o prazo dos 4 meses também. Não podemos, a lei de responsabilidade fiscal que me exige isso, né? Então, a gente vai continuar a reunião. Solicito a vereadora Laudeci Coimbra que continue fazendo a leitura das atas. Ata da 4ª reunião ordinária realizada às 16 horas do dia 28 de março do ano de 2017. Presentes os vereadores Gerson Alves, presidente, e os membros Milton Neres, Laudeci Coimbra, Juscelino Rodrigues e ausente o vereador Felipe Fernandes. Marcaram presença os vereadores Major Negreiros, professor Júnior Gel, Léo Barbosa e o senhor João Marciano Júnior. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e solicitou ao vereador Juscelino Rodrigues que fizesse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada. Não havendo matérias de expediente, o senhor presidente distribuiu para o relator vereador Juscelino Rodrigues os processos número 113 de 2016, referente ao projeto de lei número 23 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei número 1743, de 6 de agosto de 2010, que dispõe sobre limpeza pública, construção e reconstrução de muretas e passeios em terrenos, na forma que especifica. Processo número 012 de 2017, referente à medida provisória número 6 de 2017, de autoria do Executivo Municipal, que altera as leis números 1414, de 29 de dezembro de 2005, 1558, de 8 de julho de 2008, 1966, de 8 de maio de 2013, 1967, de 8 de maio de 2013, 1704, de 22 de março de 2010, 1981, de 18 de julho de 2013, 2014, 17 de dezembro de
2013, 2.102, de 31 de dezembro de 2014, 2.176, de 22 de outubro de 2015, 2.199, de 9 de dezembro de 2015, para adequar a organização administrativa do município. Leis número 1.414, dispõe sobre o regime próprio de previdência privada do município e sobre a entidade de previdência. 1.558, dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência Social do município de Palmas, Previpalmas. 1966, institui a Fundação Municipal de Esporte e Lazer de Palmas, Fundesporte, e o Fundo Municipal de Esporte e Lazer, Funesp. 1967, institui a Agência Municipal de Turismo, AGETU. 1704, cria o Fundo Municipal de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos e institui o Conselho Gestor. 1981, cria o Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Palmas. 2014, institui a Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas, FESP. 2102, institui a Fundação Municipal de Meio Ambiente de Palmas, FMA. 2176, dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. Institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. 2199. Reestrutura o Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos do município de Palmas, na parte que especifica. Cria o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Palmas. Distribuiu para a relatora vereadora Laudeci Coimbra o processo número 009 de 2017, referente à medida provisória número 3 de 2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços de Palmas, estrutura organizacional e da outras providências. Ordem do dia. O senhor presidente retirou da pauta o processo número 110 de 2016, referente ao projeto de lei complementar número 22 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei complementar número 285, de 31 de outubro de 2013. E institui o novo Código Tributário do município de Palmas e adota outras providências na forma que especifica. Em seguida, solicitou a vereadora Laudeci Coimbra, relatora, que fizesse a leitura do parecer do processo número 103 de 2016, referente ao projeto de lei complementar número 19 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei complementar número 285, de 31 de outubro de 2013, na forma que especifica. Lei número 285, institui o novo Código Tributário do município de Palmas, colocou em discussão. Usaram a palavra os vereadores Milton Neres, Gerson Alves e professor Júnior Gel. O referido processo foi concedido visto aos vereadores Milton Neres e Gerson Alves. Em seguida, solicitou ao vereador Juscelino Rodrigues, relator, que fizesse a leitura do parecer de processo número 16 de 2017, referente à medida provisória número 8 de 2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal e da outras providências. A referida matéria foi devolvida com o parecer favorável da relatoria e aprovada. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou os trabalhos às 16 horas e 20 minutos para constar. Foi lavrada a presente ata, que depois será lida e aprovada, será assinada pelos membros da comissão. Em discussão, em votação. Os membros que aprovarem permaneçam como estão. Aprovada. Queria agradecer a presença do vereador Felipe Martins aí, da comissão, mas muito obrigado, vereador. Tem a palavra a vereadora Laudeci Coimbra para fazer a leitura das matérias de expediente. Os ofícios. Ofício número 596 de 2017, Gabinete CEPLAD. A Sua Excelência, o senhor José do Lago Folha Filho, presidente da Câmara Municipal de Palmas. Assunto: audiência pública do primeiro quadrimestre de 2017. Senhor presidente, em atenção... Vai não. Em atenção às disposições acostadas na área de responsabilidade fiscal, sirvo do presente para requerer de Vossa Excelência a definição desta Casa de Leis de uma audiência pública para a prestação de contas relativas ao primeiro quadrimestre de 2017 com a Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle. A prestação avaliará o cumprimento das metas estabelecidas para o período requerido, como também as medidas que o Poder Executivo vem adotando frente aos resultados obtidos.
Salientamos que, para o cumprimento da lei, a data da audiência não deverá ultrapassar o período estipulado no parágrafo 4º, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. No mais, antecipamos nossos agradecimentos e permanecemos à disposição para eventuais questionamentos. Atenciosamente, Caroline Max Cavalheiro Moura e Cláudio de Araújo Schiller. Ofício número 7, de 2017, a Sua Excelência, o senhor Cláudio de Araújo Schiller, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Humano. Assunto: convite para a reunião. Senhor secretário, a Comissão Permanente de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle desta Casa de Leis, em acolhimento ao ofício número 596, de 2017, designa a data de 6 de junho do corrente ano, em reunião ordinária desta comissão, às 16 horas, nesta Casa de Leis, para a apresentação da prestação de contas relativa ao primeiro quadrimestre de 2017, bem como a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas para o período requerido, como também as medidas que o Poder Executivo vem adotando frente aos resultados obtidos em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Para maiores informações, liga para o Gerson. Não há processos. Ainda tem mais um aqui. Memorando do gabinete do vereador Milton Neres, ao presidente da Comissão de Finanças, Tributação e Fiscalização e Controle. Justificativa de ausência em reunião. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, informo que o vereador Milton Neres não se fará presente na reunião da comissão desta data, por se encontrar em viagem de compromisso partidário. Solicito que a presente justificativa seja constada em ata. Atenciosamente, Ezequias Monteiro Nascimento, chefe de gabinete, vereador Milton Neres. Será constado. Não há processo para ser distribuído e nem processo para deliberar na ordem do dia. Está presente nesta reunião a senhora Valéria Albino de Araújo Nunes, secretária executiva de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Palmas, representando o senhor secretário Cláudio Schiller, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, para prestar conta da audiência pública na Comissão de Finanças, das ações de cumprimento das metas fiscais e de cada quadrimestre. Concedo a palavra à senhora Valéria para fazer a prestação de conta relativa ao primeiro quadrimestre de 2017 pelo prazo de 20 minutos. Aí ela usa e fala e passa para quem ela quiser. Já pode. Não precisa fazer, não. A gente vai desfazer a mesa para a gente assistir aí a apresentação da secretária. Aí depois o vereador tem 5 minutos para fazer questionamento. Ainda bem que o questionador está embora. Boa tarde. Boa tarde. O Heron, superintendente de Planejamento. Boa tarde. Estamos aqui para fazer a audiência pública, né, da prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2017. Vou passar a palavra para o Heron Bringel, superintendente de Planejamento e Modernização Administrativa. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o presidente da comissão, vereador Gerson, vereador Felipe, vereadora Laudeci. Cumprimentar a todos da Câmara Municipal de Palmas. Vim aqui para fazer a apresentação de alguns números em relação às metas fiscais do município de Palmas no primeiro quadrimestre de 2017. Conforme o artigo 9º da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal,
no seu parágrafo 4º, o Executivo tem a obrigação de comparecer, né, à Câmara Municipal, junto à Comissão de Finanças, para fazer a apresentação do cumprimento das metas fiscais ao final de cada quadrimestre, né? Então, nós temos aí o decreto 1348, de 20 de março de 2017, né, como também em consonância ao artigo 31 da LDO, que é a Lei 2.278, que estabelece também essa nossa obrigação, combinado com o artigo 8º e o 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde estabelece a programação orçamentária e financeira, as metas de arrecadação e de resultado primário para o exercício financeiro. Então, nós, na elaboração da LDO, que é em agosto de 2016, nós apresentamos aí as metas fiscais para 2017. Isso, especificamente, gente, é importante ressaltar em relação às receitas e despesas primárias, certo? Então, na LDO de 2017, nós encaminhamos para o Legislativo uma proposta onde tínhamos uma receita primária de 1 bilhão e 90 milhões de reais e as despesas primárias de 1 bilhão 294, aonde prevíamos um déficit, um resultado primário de 203 milhões, mais de 203 milhões de reais. Lá no mês de novembro, aonde nós encaminhamos para o Legislativo a proposta orçamentária, a LOA, aonde tinha uma receita primária de 1 bilhão 117 milhões de reais e despesas primárias de 1 bilhão 291 milhões de reais. Já com outro cenário, já em 2017, com o decreto 1348, aonde nós estabelecemos receitas primárias de 1 bilhão e 90 milhões e despesas primárias de 1 bilhão 248, com um déficit de 158 milhões 194 mil reais. Então, baseado no decreto 1348, nós estipulamos essas metas. Conforme a legislação nos exige, nós fizemos as propostas e as nossas metas do primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2017. Conforme o nosso decreto, esse é um anexo do decreto 1348, aonde nós temos aí uma proposta de chegarmos no primeiro quadrimestre com um déficit de 148 milhões, depois no segundo quadrimestre de 166 milhões e no terceiro quadrimestre de 158 milhões. E aí, nós temos, de fato, o previsto e o realizado no primeiro quadrimestre de 2016. Nós temos aí de fato, o que foi concretizado, nesse ano de 2017, ressaltando que são receitas primárias e despesas primárias. Em relação às receitas primárias, nós tínhamos um previsto de 375 milhões 934.800, aonde nós tivemos uma realização, uma efetivação, de receita de 318 milhões 727.268. Ou seja, tivemos aí uma perda de 15% em relação ao previsto e o de fato arrecadado na receita primária no primeiro quadrimestre de 2017. Aonde essa receita primária era dividida em receitas primárias correntes e receitas primárias de capital. Nós temos aí também as nossas despesas primárias. Nós tivemos uma previsão de 524 milhões, mais de 524 milhões de despesas primárias, aonde
foi realizada essa despesa de 234.661.000. Ou seja, nós tivemos uma diminuição da nossa despesa primária do que estava previsto de 55%. Nós tivemos, é importante ressaltar, que em receita nós tivemos uma queda de 15% em relação à nossa receita primária. No entanto, nós tivemos uma diminuição de despesa primária de 55% do que estava previsto. Consequentemente, nós tínhamos uma previsão de ter um déficit de 148.157.000 déficit em relação a, no caso, despesas e uma diferença entre receita e despesas primárias. E o que de fato aconteceu no primeiro quadrimestre de 2017, nós tivemos um saldo, um superávit em relação à receita e despesa de mais de 84 milhões de reais em relação à receita e despesa. Ou seja, 157%, né, superando o que estava estabelecido, que era um déficit de 148 milhões de reais. Então, nesse primeiro quadrimestre, superamos muito o que está estabelecido em relação à nossa meta, que era o déficit de 148 milhões. Nós superamos o déficit e era ter um superávit de mais de 84 milhões de reais no primeiro quadrimestre de 2017. Certo? Continuando, nós temos esse quadro aí, que nós temos um comparativo em relação ao primeiro quadrimestre de 2016 e o primeiro quadrimestre de 2017. Nós temos essa coluna, né, o primeiro quadrimestre de 2016, a primeira coluna, e o primeiro quadrimestre de 2017. Se nós pegarmos aqui, a nossa receita primária, ela cresceu de mais de 310 milhões de reais, e foi para o primeiro quadrimestre, o mesmo período de 2017, para 318 milhões de reais. Um crescimento de 3%. Se nós levarmos em consideração a inflação, nós crescemos abaixo da inflação. Uma inflação de 6,58%, nós crescemos abaixo da inflação. No entanto, em relação às nossas despesas primárias, nós tínhamos, no primeiro quadrimestre de 2016, uma despesa de 251 milhões de reais. E as nossas despesas primárias caíram para 234 milhões de reais. Ou seja, tivemos uma queda de aproximadamente 7% da nossa despesa primária. Nós não crescemos como a inflação, mas nós diminuímos a nossa despesa superior à inflação. Nós temos aí que confirma que a nossa diferença de receita primária com despesa primária no primeiro quadrimestre de 2017, de mais de 59 milhões, e hoje nós temos aí mais de 84 milhões em relação à questão a diferença de receita e despesas primárias. Conforme o anexo 2 ao decreto 1348, esse decreto 1348 de 20 de março de 2017, é importante ressaltar que no dia 24 de fevereiro desse ano foi aprovada a LOA. Conforme o dispositivo na LDO, nós temos 30 dias, até 30 dias, depois de aprovada a LOA, publicar esse decreto, que são em relação à questão das nossas metas, bimestrais de arrecadação. Então, em relação às receitas primárias, lembrando que aqui não está as receitas financeiras, só as receitas primárias,
né, nós temos aqui uma previsão, um previsto no bimestre de 201 milhões, a nossa previsão de 201 milhões, ressaltando que isso se trata especificamente de receita primária, e o acumulado até o bimestre, ou seja, no primeiro quadrimestre, os 2 bimestres, nós chegamos a uma receita primária de 346.586.354 reais. Isso previsto. Então, do 201 previsto, no bimestre nós arrecadamos 173. E até o bimestre nós arrecadamos 318. O saldo que nós temos no bimestre é 27 milhões de déficit em relação ao previsto, né, e o arrecadado, que coincide com o saldo até o bimestre. Por quê? Como já falei aqui, a nossa LOA foi aprovada em 24 de fevereiro, ou seja, no final do primeiro bimestre do ano. Ou seja, nós não tínhamos previsão de arrecadação, nós não tínhamos meta prevista, porque a lei foi aprovada no final do bimestre, então nós não tínhamos, de fato, uma meta para poder cumprir, nós tínhamos o que de fato arrecadou. Por isso que o saldo coincide, por exemplo, na última coluna lá, com o saldo do bimestre e o saldo até o bimestre. Certo? Então, nós tínhamos um saldo, um déficit aí, de 27.858.000, devido ao orçamento ter aprovado especificamente no final já do primeiro bimestre de 2017. Então, nós não tínhamos uma previsão, ou seja, nós aprovamos que já estava arrecadado de fato nesses primeiros 2 meses de 2017. Aqui, nós já trouxemos aqui alguns dados já da receita total. Não só primária, mas sim da receita total líquida, tirando especificamente o quê? O Previpalmas e as deduções do Fundeb. Por isso que a gente fala que é receita líquida. A gente tira o Previpalmas e tira a questão das deduções do Fundeb. Essa coluna, essa linha em azul aí, nós temos essa barra, né, em azul aí, nós temos o previsto. E esse verde é o que foi realizado, o que foi arrecadado de fato. Ou seja, nós tínhamos uma previsão nesse primeiro quadrimestre, né, de janeiro a abril de 2017, uma previsão de 401.920.000, quase 402 milhões de reais. De fato, o que arrecadou? 301.425.000. Nós temos aí, em relação à receita total, as demais, essa receita total é distribuída o quê? Em transferências correntes e tributárias e demais receitas. Em relação às transferências correntes, o que são essas transferências correntes? Essas transferências correntes, então, está o FPM, está o Fundeb, está o ICMS, está a transferência do SUS, aonde nós temos essas transferências correntes. As receitas tributárias são as receitas do município própria, onde está o IPTU, ISS, né, ITBI, taxas, né, e nós temos essas que compõem a receita tributária. Então, nós tínhamos, e demais receitas, são as de convênios, operações de créditos, né, estão lá nessas demais receitas que nós colocamos ali. Nós temos, aonde vocês podem analisar, que no total nós temos uma frustração de mais de 100 milhões de reais. Aonde que está concentrado essa frustração de receita? Nós vimos ali nas demais receitas. Que demais receitas são essas? Operações de crédito e transferência de convênios do governo federal, que não está se concretizando. Nós temos aí, em relação a os convênios, operações de crédito, as receitas de capital, elas não se concretizaram no primeiro quadrimestre de 2017. Ou seja, o governo federal não está fazendo transferência de convênios para com o município. Uma realidade que não é só do município, é no Brasil inteiro, né? Mas nós temos que ter algumas políticas, né, de intervenção para que a gente possa realmente conseguir
a que esses recursos comecem a chegar no nosso município. Nós vamos ver agora mesmo aí que uma dessas transferências é o do SUS, que de fato o que está previsto não está se concretizando. Então nós precisamos ter essa intervenção para que esse recurso do SUS efetivamente aconteça, dos convênios e das operações de crédito, para que a gente possa avançar em diversos aspectos, né, em relação principalmente de infraestrutura no nosso município, saúde pública, né? Nesse contexto, nós temos esse déficit na frustração de receita, né, de mais de 100 milhões de reais. E se nós levarmos, só volta um pouquinho, Zé, por gentileza. Se nós levarmos em consideração as transferências correntes, aonde tem FPM, ICMS, transferência do Fundeb, nós temos aí o que está previsto, nós estamos arrecadando, a diferença é muito pouca. Nós pegamos a tributária, o que está previsto, nós estamos arrecadando. O nosso grande gargalo aí, a nossa dificuldade, é nas transferências de capital, aonde nós temos essa dificuldade aqui de quase 100 milhões, mais de 100 milhões de reais, que não foram concretizadas, efetivamente arrecadadas, de transferência de receita de capital para o município de Palmas. Baseado nisso, devido a essa frustração, a legislação nos exige algumas medidas de contingenciamento. Baseado nisso, o Executivo, em consonância ao artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, baixou um decreto, o decreto 1388, de 23 de maio de 2017, conforme estabelece a nossa LDO, fez um decreto onde nós fazemos contingenciamento orçamentário, ou seja, os 105 milhões que não foram arrecadados, nós estamos contingenciando conforme esse decreto. A lei nos exige fazer isso. Eu não posso deixar disponível isso no orçamento se eu não tenho financeiro. Então, o que nós fizemos? Baixamos um decreto de contingenciamento de despesa, aonde aí estão as fontes de 0010, o valor que é o recurso próprio, é o recurso de 0010, tem uma frustração de 3.152.000, mas se nós olharmos aonde que está o nosso grande dificuldade, reforçando, receita de operações de crédito, uma frustração de quase mais de 42 milhões de reais, as fontes de convênio, que é a 2015, que é a administração direta, de quase 30 milhões de reais de frustração de receita, e a fonte de convênio 6015, que é a administração indireta, nós temos aqui, no caso de convênios, 3.368. Se nós somarmos aqui os 42 milhões de operações de crédito e quase 30 milhões de fonte 2015, que é de convênios, nós temos mais de 80 milhões de reais da frustração de 105 está concentrado nessas duas fontes. Então, baseado na legislação, na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Executivo foi lá e falou, olha, aonde não tem arrecadação, nós temos que contingenciar. E aí nós assim o fizemos com esse decreto. Trouxemos aqui também alguns números aonde mostra a arrecadação líquida, ressaltando que a arrecadação líquida, tirando a dedução do Fundeb e o Previ Palmas, nós temos aí um gráfico onde mostra a nossa arrecadação de maio a abril, ou seja, no período de um ano. No período de um ano, de maio de 2016 a abril de 2016, nós trouxemos essa linha verde, representa a receita tributária, que é a receita do município, que está o IPTU, está ISS, está ITBI, está as taxas, né, imposto de renda, está aqui nessa receita tributária, que é essa linha verde. As transferências correntes, que é essa linha azul, eu vou falar agora mesmo porque esse comportamento, nós temos as transferências correntes, reforçando, o que é essa transferência corrente? Essa transferência corrente é, de fato, o FPM, a questão de ICMS, transferência do Fundeb, transferência do SUS, do SUAS, né? É essa linha em azul. E as demais receitas, aonde nós temos a nossa grande dificuldade, que são as receitas de capital, então os convênios e as operações de crédito. Se nós pegarmos e analisarmos essa linha azul,
que é a transferência de transferências correntes, nós temos esse pico aqui, ó, no mês de novembro e dezembro, principalmente no mês de dezembro de 2016. Por que isso? Aonde nós tivemos a lei de repatriação. A lei da repatriação, aonde repassou para os municípios no mês de novembro e no mês de dezembro a questão da entrada do imposto de renda que estava no exterior, e com isso foi rateada entre o Estado e o município o que são a sua parcela de responsabilidade. Então, o governo federal repassou nesses 2 meses aqui, novembro e dezembro, essas parcelas da repatriação. Por isso que teve esse pico nas transferências aqui no mês de novembro e dezembro. E aí, voltou a linha normal em relação aos meses que tem essa oscilação mesmo, de acordo com cada mês. Se nós pegarmos essa linha em verde aqui, ó, que representa a tributária, nós vemos que nós temos uma linha aqui, ó, chega no mês de dezembro, nós temos aqui, né, em relação a um pequeno pico, em relação ao mês de dezembro, devido a essa receita no mês de dezembro, devido a 13º, devido a um aumento de consumo, ela realmente aumenta no mês de dezembro. Mas por que aqui no mês de março e abril ela tem um aumento significativo? Porque no mês de março e abril nós temos o vencimento do IPTU. Né? Então, esse IPTU vencendo, estava inicialmente para vencer no mês de março, depois foi prorrogado para o mês de abril. Então, o IPTU fez com que o vencimento nesse mês, nós tivemos um crescimento da receita tributária nesse mês. Quando nós trouxemos esse gráfico aqui no próximo quadrimestre, nós vamos verificar que depois desse mês de abril, isso aqui vai dar uma caída, porque o vencimento do IPTU tem um mês específico, e com isso nós temos um aumento dessa receita nesse mês de março, que foi o vencimento do IPTU, e depois prorrogado para o mês de abril. Pode passar, por gentileza. Também trouxemos aqui um comparativo da arrecadação líquida do mês de janeiro ao mês de abril de 2016, comparando com 2017. Se nós pegarmos o primeiro quadrimestre da tributária, nós arrecadamos em 2016, no primeiro quadrimestre, 84 milhões, e arrecadamos agora 89 milhões. Arrecadamos de transferências correntes 174 milhões, agora em 2017, 186 milhões. Das receitas de capital, pode ver que a nossa dificuldade não é de agora. A nossa dificuldade realmente vem devido à crise que nós temos no nosso país, que ó, em 2017 e 2016, os valores se equivalem. Então, essa dificuldade de repasse de convênios do governo federal já vem de anos anteriores, não é exclusivo especificamente desse primeiro quadrimestre de 2017. Pode passar. Se nós fizermos uma correção com a inflação, os números mais ainda se equivalem. Se nós pegarmos esse 2016 e fazemos a correção com a inflação, praticamente se equivale ao valor que nós arrecadamos em 2017. Se nós pegarmos o valor, aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, e corrigirmos com a inflação, o valor das transferências também se equivalem. Se nós pegarmos aqui, né, cai para uma diferença de 5 milhões, né, de aumento. E mais ainda se equivale às transferências, né, de capital aqui, ó, em relação com a correção da inflação no ano de 2016, aí que se equivale em relação ao mesmo período de 2016 e 2017, levando em consideração a correção da inflação. Eu trouxe também aqui, gente, esse gráfico, aonde nós temos o que é a nossa receita de mês de janeiro até o mês de abril de 2017, como que é composta essa receita total do município. Como eu falei para vocês, a receita tributária são as receitas de IPTU, ISS, TBI, taxas, imposto de renda, que nós arrecadamos aqui no próprio município. Nós temos as transferências correntes, que é esse amarelo, aonde nós temos o FPM, o Fundeb, o SUS e o ICMS.
nós temos as demais receitas, que são a questão das transferências de capital, principalmente. Se nós pegarmos aqui, ó, a nossa principal receita do município são as transferências correntes, que é o que eu falei para vocês, FPM, o ICMS, Fundeb e a questão do SUS, do SUAS, né? Principalmente FPM, Fundeb e ICMS são as nossas principais receitas arrecadadoras, né, que compõem as transferências correntes. Então, essa receita de transferência corresponde a 62% da nossa receita do município no primeiro quadrimestre. 29% é de tributária e 9% aquelas demais receitas que nós temos, né, de transferências de capital, certo? Se nós pegarmos aqui as transferências, ou a tributária, de janeiro a abril, igual eu falei para você, de que é composta a tributária? De PTU, imposto de renda, ITBI, ISS e taxas. Se nós pegarmos nesse primeiro quadrimestre, 39% da nossa tributária é IPTU. Quando nós chegarmos ao final do ano, com certeza não vai ser esse cenário, porque nossa principal receita é o ISS. No entanto, o IPTU teve essa parcela maior em relação à nossa receita tributária, porque por causa do vencimento do IPTU no mês de março e no mês de abril de 2017. Consequentemente, no decorrer do ano, vai diminuindo essa parcela do IPTU e nós vamos ver um aumento em relação ao ISS. Certo? Porque a nossa principal receita tributária do município não é o IPTU, é o ISS. Nós vamos verificar também, volta um pouquinho, Zé, por gentileza. Em relação às taxas, por que esse valor alto aqui das taxas? Porque também, junto com o IPTU, nós temos duas taxas que vencem também junto com o IPTU, que é a COSIP, dos lotes vagos, e também a coleta de lixo, que vence junto com o IPTU no mesmo período. Então, por isso que nós temos um maior percentual aqui na questão das taxas, né? 31% de ISS, 8% de ITBI e 11%. O imposto de renda é um imposto federal. No entanto, de acordo com a legislação, o que o município arrecada, retido na fonte, fica de posse do município e é contabilizado como receita tributária, certo? Pode passar, Zé, por gentileza. Aqui as transferências, como eu falei para vocês, a transferência, ela é composta de quê? FPM, 37% das transferências correntes. Nós temos o Fundeb, que corresponde a 26% dessas transferências correntes, importantíssima essa receita aqui, por financiamento da educação. Nós temos o SUS, que corresponde a 16%. Eu vou mostrar para vocês agora mesmo que nós temos uma frustração aqui nessas previsões do SUS. Então, temos que ter, igual eu falei, essa política de ir conseguir, já que o município aumentou o seu atendimento em relação ao percentual da população, a receita também tem que aumentar para que nós possamos atender com qualidade esse serviço de saúde do município. E ICMS 3% e as outras receitas correspondentes a 8% das receitas de transferências correntes. Trouxe aqui também, gente, a RCL e o índice de pessoal. Eu trouxe aqui um comparativo para nós vermos o seguinte: nós temos a receita corrente líquida do segundo quadrimestre de 2016. Eu fiz um comparativo do segundo quadrimestre de 2016, terceiro quadrimestre de 2016 e o primeiro quadrimestre de 2017. O que a legislação, o que a lei de responsabilidade fiscal nos fala em relação a isso? Nós temos um limite prudencial com despesa de pessoal, que é 51,30. É o limite prudencial. Então, se nós pegarmos aqui no segundo quadrimestre de 2016, nós tínhamos uma receita corrente líquida de 851 milhões, nós gastamos com o pessoal 437 milhões e tínhamos
Percentual com índice de pessoal da receita corrente líquida, 51,39, ou seja, acima do limite prudencial, que é 51,30. O Executivo implementou uma política de diminuição de despesa com o pessoal. Tivemos adequação em relação a cargos comissionados, a diminuição de despesa com o pessoal. Já aqui, nós vimos que no terceiro quadrimestre, ou seja, no final do ano de 2016, nós já estávamos abaixo do limite prudencial. Nós tínhamos uma receita corrente líquida de 913 milhões e nós gastamos 465 milhões de reais com o pessoal e o nosso índice chegou a 50,91, quase 51%, ou seja, abaixo do limite prudencial. E aí, nós vimos que caímos o nosso índice pessoal para 48,24 no primeiro quadrimestre de 2017, aonde o limite prudencial é 51,30, a nossa receita corrente líquida chegou a um valor de 933 milhões. Por que teve esse aumento da nossa receita corrente líquida? Nós pegamos aqui, gente, no terceiro quadrimestre e no primeiro quadrimestre. Como que se faz o cálculo dessa receita corrente líquida? Nós pegamos a receita e despesa dos últimos 12 meses. Ou seja, nós pegamos o mês de novembro e dezembro de 2016, que é onde nós tivemos a repatriação, com isso a nossa receita aumentou, consequentemente diminuímos a despesa com o pessoal, e com isso nosso índice de pessoal caiu para 48,24. Aí, o que acontece? É um dado que você olha e fala, eu posso aumentar a despesa com o pessoal. No entanto, quando nós chegarmos em final de 2016, nós vamos pegar a receita só de janeiro de 2016 e dezembro de 2016, ou seja, janeiro de 2017 e dezembro de 2017, ou seja, 12 meses onde não vai ter a repatriação. Consequentemente, nossa receita corrente líquida vai cair e, consequentemente, o índice de pessoal, com certeza, vai ser maior. Então, a gente olha o número assim e fala, opa, podemos aumentar a nossa despesa pessoal. Não, porque nós estamos levando em consideração uma receita que talvez ela não vai se confirmar nesse mesmo período desses 12 meses que nós vamos ter de 2017. Apesar de que, em junho de 2017, como foi aprovado por essa casa, nós vamos ter um refis. Consequentemente, pode melhorar a nossa receita. Vamos ver como é que vai ser a adesão em relação a esse refis. Também aprovado pelo governo federal, se deixar que aconteça, também vai ter uma nova abertura em relação à repatriação no mês de junho e julho também, aonde não vai ser o mesmo valor que nós tivemos de repatriação no mês de novembro e dezembro do ano passado, mas vai ter um valorzinho aí que pode talvez não fecharmos com esse mesmo patamar, mas que a gente não extrapole o que determina a lei, que é o 51,30. Uma coisa interessante também, nós não pagamos ainda a database do servidor. Nós estamos com esse cenário e com o refis, com a repatriação no mês de junho e julho, nós queremos pagar a database do servidor agora no mês de julho. Consequentemente, a nossa despesa de pessoal vai aumentar. Então, nós vamos aumentar também esse índice pessoal. Então, está se encaminhando, negociação na Câmara de RH, para começarmos já a pagar no mês de julho a database do servidor. Então, consequentemente, o gasto com o pessoal, só essa database custa para o município 27 milhões de reais. Se nós pegarmos 27 milhões dos 933 que nós temos lá, é um percentual significativo. Então, só acrescentar esses 27 milhões ali, provavelmente nós vamos subir esse índice pessoal significativamente, né? Então, nós temos aí esse gráfico onde mostra o índice com gasto, né, com despesa de pessoal comparado, despesa com o pessoal e receita corrente líquida no período aí de 12 meses, comparando segundo quadrimestre de 2016, terceiro quadrimestre de 2016 e o primeiro quadrimestre de 2017. E aí nós temos o estoque da nossa dívida do município.
né, que é um dado bem positivo do município, né? Em relação a isso, o estoque da dívida do município, dívida que eu falo, gente, é em relação a operações de crédito, né? Não falo em relação à prestação de serviço, né? Eu falo de operações de crédito, dívida em relação a operações de crédito, contratos de operações da dívida consolidada do município. Perdão. A dívida consolidada em 31/12/2016 era 137 milhões. Em 30/4, onde nós fechamos o primeiro quadrimestre de 2017, ela já caiu para 136 milhões. Qual é a disponibilidade financeira do município? Tanto aqui em 31/12/2016, que era 271 milhões, era bem superior da dívida consolidada do município. Ou seja, o município tinha condições de honrar todos os seus compromissos em relação à sua dívida consolidada. Aqui, no primeiro quadrimestre de 2017, nós temos 136 milhões da nossa dívida consolidada. E nossa disponibilidade financeira é de 273. Nós tínhamos um valor da dívida líquida negativo, ou seja, comparando um com o outro aqui, 133 milhões negativo, ou seja, nós tínhamos resultado nominal de 118 milhões de reais. O município tinha, em relação o seu resultado nominal, tranquilo. De acordo com as normas técnicas, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, quando se é negativo, a gente fala que é zero. Hoje, o município, ele dá conta de honrar todos os seus compromissos em relação à sua dívida consolidada. Então, eu não vou colocar mais negativo. De acordo com as normas técnicas hoje, eu coloco, se está negativo, é zero. Eu dou conta de cumprir o que, de fato, o município tem para poder pagar. Então, nosso resultado nominal, né, nós temos muita tranquilidade. Se nós pegarmos aqui, gente, a nossa receita corrente líquida, nesse quadrimestre, é de 933 milhões de reais. O que o município pode se endividar? Ele pode o dobro mais 20%, ou seja, 120% da sua receita corrente líquida, o município pode se endividar. Se a nossa receita corrente líquida é de 933 milhões, ou seja, o município de Palmas tem a capacidade de se endividar de quase 2 bilhões de reais. O que é isso? Por que eu estou falando isso? Porque se eu tivesse déficit aqui, se eu não tivesse condições de honrar esses compromissos da minha dívida consolidada, eu tinha condições de fazer o quê? Operações de crédito para que eu possa honrar esses compromissos. Então, o que acontece? O município de Palmas tem uma margem muito positiva de endividamento. No momento de crise, e é o que o município está fazendo, que foi aprovado por essa casa em relação à operação de crédito da CAF, para resolver o problema de infraestrutura do município, porque o município tem uma saúde enorme em relação à margem de endividamento. As contas do município estão bastante equilibradas. Então, o município tem capacidade de endividamento. Então, no momento de crise, tem que o quê? Se eu não tenho transferência do governo federal, eu tenho que ir atrás de operações de crédito para poder fazer as obras de infraestrutura, principalmente, que são carentes no nosso município. E é isso que o Executivo está fazendo. É isso que o município de Palmas, é lógico, com o apoio do Legislativo, com o apoio da Câmara, que autorizou o município a contrair esse empréstimo para resolver um problema de infraestrutura do Taquari, das NS ainda que tem que ser duplicadas, das LOs, de várias quadras, né, que nós temos no município que não tem infraestrutura urbana. E a operação de crédito vem resolver esse problema. E o município tem capacidade de se endividar. Certo? Que são os juros subsidiados em relação à CAF, juros baratos, e com largo prazo para poder se fazer o pagamento, e nós resolvemos o problema de infraestrutura urbana do nosso município. O município tem capacidade de endividamento. É a saída, e o prefeito, com toda essa sua perspicácia em relação a enxergou isso, foi atrás disso,
conseguiu, né, através com a parceria com a CAF, e isso já está no Senado Federal para ser aprovado em relação a essa operação de crédito, e nós resolvemos o problema em relação à infraestrutura do nosso município. Gente, todas as informações que nós apresentamos aqui, com certeza, estão no portal de transparência do município, foi o que nós encaminhamos para o Tribunal de Contas, né? Está tanto no portal de transparência, está aí o endereço, está aí, né, para vocês possam consultar. Também na Secretaria de Finanças, também nós temos todas essas informações, aonde vocês podem conferir todos esses dados que foram apresentados, que foram mostrados aqui na Comissão de Finanças do município. Agora, só tenho a agradecer a atenção, estou aberto aqui a qualquer esclarecimento, qualquer, né, pergunta, e muito obrigado pela atenção de todos. Só uma pergunta em relação à data base. Essa noite. Agradeço aí toda a explanação aí do vereador Heron, do nosso colaborador Heron. Então fica concedido aos vereadores o prazo de 5 minutos para seus questionamentos. O vereador Aldeci ia falar, Aldeci? Só a respeito da data base, a previsão é pagar agora em julho, a data base. Vocês pretendem pagar agora em julho? Começar vai pagar tudo agora em julho? Vereadora, na Câmara de RH foi definido com os sindicatos que a data base será incluída no mês de julho, a data base do mês. O retroativo, a intenção é que se pague todo ainda durante o ano de 2017. Mas a gente precisa primeiro incluir na folha, ver como é que vai se comportar a receita desse quadrimestre, para a gente poder já incluir o retroativo. A gente primeiro vai incluir o mensal, para depois pagar o retroativo. Tem previsão para a liberação desse recurso da CAF? Vereadora, eu não tenho imprecisão, data em relação à da CAF, mas posso verificar e dar uma resposta para a senhora em relação a isso. Mas, bem adiantado em relação a esse processo, só que é uma operação de crédito externa e com isso tem que ter aprovação do Senado Federal, né? Então, eu posso verificar em relação ao andamento tá? E qual é o prazo para poder se concluir em relação a esse contrato de operação de crédito. Em relação à frustração de receita, o maior risco foi das operações de crédito. Porque em relação às operações de crédito, vereador, e as transferências de convênios, uma previsão que nós fizemos foi essa da CAF. Nós estávamos com a intenção que, de fato, ela se concretizasse ainda nesse primeiro quadrimestre, né? Mas não ocorreu e esperamos que no próximo quadrimestre ela seja concretizada e, com isso, possa suprir esse déficit que nós temos aí em relação às operações de crédito. Nós temos as principais receitas de frustração previsto no primeiro quadrimestre, é a operação de crédito e transferência de convênios do governo federal. São as duas receitas que nós temos que... Com certeza, o que mais impactou em relação. Nós estávamos prevendo que ela já caísse agora no primeiro quadrimestre de 2017, mas não se concretizou, mas com certeza nesse próximo quadrimestre nós queremos que de fato ela aconteça e... Os convênios têm, assim, eles que foram frustrados as receitas, elas podem acontecer no guarda? Pode acontecer. Não tem problema. Inclusive, isso que nós contingenciamos, caso aconteça e o cenário seja outro, nós podemos fazer o inverso, descontingenciar esse valor, liberando o recurso de acordo com a disponibilidade financeira, caso a receita venha a se confirmar. Então, a lei de responsabilidade fiscal nos exige que, caso tenha frustração de receita, nós temos que fazer o contingenciamento e... voltando a arrecadar, ou seja, suprindo essa frustração, nós podemos fazer esse descontingenciamento, ou seja, liberar o recurso automaticamente para que as secretarias possam executar essa despesa.
O CAF não sai menos de 1 ano e meio, não. E não é verdade. Vai lá no Tesouro para ver como é que está. Não é agouro, não, é realidade. Lá é uma tramitação extremamente burocrática, não é questão política, não é questão, é extremamente burocrática. E o país vive um momento extremamente atípico, onde tem uma série de dificuldades para a contração de empréstimo estrangeiro. Agora, eu acho que não sai com menos de 1 e meio, não. E, na realidade, eu não acho, não. Quem me falou isso foi João Marciano. Mas tá bom sair no ano e meio. Se tiver mentindo, é o João, que foi quem falou isso. João Saindo, importante é sair, né? Importante, vereador Lúcio, eu sair. Eu acho que é lamentável ver uma torcida sempre, tipo o BRT, a maioria dos políticos torcendo para não dar certo, sabe? Assim, é lamentável alguns questionamentos de diversos políticos desse nosso estado, dessa capital, que torcem para não dar certo as coisas, né? Enquanto isso, hoje, graças a Deus, Lúcio Campelo, a sua região hoje, logo às 6 horas vai ser contemplado aí com o shopping céu aberto, que é fortalecer o nosso comércio. Amanhã, à tarde, se não me engano, a gente inaugura o AMAS, aqui lá na antiga pista do aeroporto. Ontem inauguramos o CAPES, muito importante para a nossa cidade. Um parque lá na região norte também. Eu acho que a gente tem que torcer para as coisas ir bem, independente de quem está fazendo. Eu, por exemplo, senhor presidente, se eu me permitir a palavra... Sim, vereador. Estou torcendo para as coisas dar certo. Agora, por exemplo, o BRT não está acontecendo porque o processo foi feito ilegal. O Tribunal de Contas da União que disse que tinham feito a licitação errada. Como é que eu estou torcendo contra? Agora, que a informação de 1 ano e meio, quem deu foi o João Marciano, que é diretor da Receita. Por exemplo, estão fazendo lá o shopping a céu aberto na Avenida Tocantins, mas não mostraram para a sociedade, nem para mim que sou vereador, e nem para os empresários, o estudo de impacto disso na economia no município. Estão fazendo ação política para poder dizer que está fazendo algo, e Palmas está precisando de geração de emprego e de renda. Para na hora de fechar a avenida, não. Aquilo ali pode quebrar a segunda economia do nosso município, que é a Avenida Tocantins. Não foi feito estudo de impacto econômico nenhum, nem de viabilidade técnica do projeto. Agora, eu sou um vereador que questiona aquilo que é bom para o povo. Não é porque é bonito eu vou aceitar de goela abaixo. Eu estou indo para lá, saindo daqui, e quero fazer o questionamento. É bom? Agora, peraí, foi feito o estudo? Não foi, Valério, eu sei que não foi. Está fazendo uma ação política, porque o Adi é candidato a deputado federal e precisa mostrar o serviço na região sul. Você quer que eu te dê um outro exemplo, vereador? O asfalto que ele comprou agora, 330, em 2013 ele pagou 1.100 a tonelada. Explica para mim. Compramos 15 milhões de asfalto em 2013 a 1.100 a tonelada, agora estamos comprando 3 milhões a R$300 a tonelada. Quer dizer, roubaram o dia de Palmas. Como é que agora, 5 anos depois, estão cobrando a 330, se pagou 1.100 atrás? É esse questionamento que eu faço, a favor do povo de Palmas. Para que vocês, técnicos, tenham a condição financeira de desenvolver os projetos e que as nossas progressões, titularidades, não tivessem atrasada. Essa é a minha visão. Eu estou lá torcendo nada para dar errado, eu quero que dê tudo certo, agora dentro de um processo de legalidade. Acho que cabe esse questionamento. Só voltando aqui à prestação de contas, assim, eu sou praticamente leiga no assunto, mas o que dá para perceber bem é que as despesas do município, as finanças do município de Palmas estão muito bem controladas, principalmente levando-se em consideração o momento que nós estamos vivendo no Brasil e no estado do Tocantins. A gente observar. Hoje, por exemplo, nós temos no governo do estado uma superinflação da máquina administrativa. Só no mês passado, o governo estadual onerou a folha de pagamento em 38 milhões. Está todo mundo enxugando, eles estão aumentando. Eu sou vereadora da base e vejo a dificuldade que se é para se contratar, que não existe essa política de empregar todo mundo e isso demonstra a responsabilidade da gestão com as finanças. E eu acho que são poucos os municípios do Brasil que podem mostrar um resultado de finanças assim organizadas, tudo muito bem saneado. E assim, o que eu tenho é parabenizar vocês, apesar de não entender profundamente, mas a gente percebe que as coisas estão acontecendo de forma organizada. Palmas, eu acho que tem hoje mais da metade dos cargos comissionados desocupados.
né? Então, assim, não existe essa coisa de fazer política com emprego, é tudo feito de forma muito responsável. E isso é um exemplo a ser seguido. Porque nós estamos vendo aí veio questionar a database, mas assim, o governo do Estado, por exemplo, está atrasado, não sei, 3 anos. Né? Tem 3 anos de atraso a database. Né? E o governo continua empregando cada vez mais pessoas. Tem secretaria que o povo faz revezamento de cadeira, porque não tem espaço para todo mundo sentar numa secretaria. Né? Então, assim, a gestão está controlada, e isso a gente tem que levar em consideração. Lógico que tem dificuldades, a gestão não é 100%, você tem fragilidades, tem defeitos, mas a maior parte eu acho que vem sendo muito bem administrado, sobretudo as finanças do município de Palmas. Quando ontem a gente estava inaugurando o CAPES, enquanto São Paulo está fazendo toda aquela bagunça ali, não sabe, não vai parar a Cracolândia, nós estamos prevenindo aqui, trabalhando com prevenção, né? Então, Heron, assim, acho que me chamou a atenção o limite prudencial também, nesse quadrimestre já com queda de 5,30, né, já caindo para 48, né? Então, se a gente faz esse refis, aprovar para essa casa, e continuar essas liberações de receitas que poderiam entrar, com certeza, no final do ano, vamos precisar estar aí com tantas demissões aí, que é o que a gente espera, que não se sabe demitir tanta gente. E essa casa aqui, eu acho que é o nosso papel, falo, o vereador Lúcio comentou aí a questão da coisa, respeito, mas não concordo com o que ele fala, questão que tem que ter um estudo, ali não tem precisa nem estudar, rapaz, ali vai ficar um shopping céu aberto, não tem como ter erro, sou da área empresarial, não tem como dar errado aquilo ali. Não tem como de jeito nenhum, ali vai ser um sucesso ali, importante. Então, eu penso que é isso. Eu acho que, queria informar também que, além de estar disponível as informações que o Heron falou no site da Prefeitura, está também nessa casa também gravado também, toda essa sessão, essa reunião está gravada para o público que interessar em revê-la essas matérias. E alguma consideração, Heron? Algum vereador quer falar? A gente vai mais fazer encerramento. Outro dado importante, assim, que a receita cresceu 3% em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado e a despesa caiu 7%. Então, está tudo feito assim de forma muito controlada, né? Então, isso tudo tem que ser levado em conta, o esforço, porque eu sei que é difícil. A gente, nem na casa da gente, que é uma despesa pequena, a gente está conseguindo reduzir a despesa em relação à receita, e o município conseguir isso é realmente um ato de muita grandeza. Então, eu quero agradecer. A Valéria quer falar? Valéria. Eu quero parabenizar o Heron pela apresentação e agradecer principalmente ao presidente Gerson, a vereadora Laudeci, vereador Lúcio, pela oportunidade de cumprirmos aqui o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e, principalmente, apresentar o trabalho que está sendo realizado detalhadamente, as arrecadações, como é que está sendo gasto e, principalmente, mostrar que está sendo gasto de forma responsável, de forma coordenada e de forma planejada. É assim que a Prefeitura de Palmas trabalha. Então, em nome do prefeito Carlos Amasta, do secretário Cláudio Schiller, eu gostaria de agradecer a oportunidade que essa casa está nos dando. Heron? Presidente, eu queria agradecer, né, em relação à oportunidade de nós apresentarmos o número. Quero deixar aqui também a Secretaria de Finanças aberta a essa casa, em nome do secretário Christian Zini, né, o que precisar, estamos lá de portas abertas e disponível para o que puder contribuir com essa casa. Obrigado, presidente. Luiz Campelo. Senhor presidente, eu queria aproveitar que nós temos aqui técnicos aqui da gestão e fazer uma pergunta. Por que o projeto PAI está faltando os anexos que constam na justificativa? Não está tendo os estudos de impacto dentro da Previdência? Né? E os cálculos autorial também não vieram. Isso compõe o projeto de lei. E esse projeto de lei está na relatoria da nossa nobre amiga vereadora Laudeci, e nós não temos essa informação. Inclusive, já tem parecer favorável pela aprovação, sem esses anexos constarem no projeto de lei. E eu gostaria de saber de vocês a possibilidade de enviar
Isso para que o projeto de lei não entre num processo de questionamento, principalmente nessa comissão, que é a comissão de mérito. Vão votar um projeto de lei na comissão de finanças, onde você não sabe o que vai acontecer no Previ Palmas, porque o Previ Palmas não encaminhou, a gestão não encaminhou para cá os estudos de impacto dentro do Previ Palmas e os cálculos autoriais, para a gente ter o conhecimento sobre os valores dos fundos e a previsão do que vai acarretar de impacto dentro da gestão do Previ Palmas, dentro desse projeto de lei. Eu gostaria que vocês buscassem a informação, que o vereador Gerson, nosso presidente, requisitasse essa documentação, até para que amanhã Vossa Excelência não esteja respondendo aí, talvez por um fato passado em branco, que eu queria ser solidário com vocês na comissão. Vereador, na condição de relator, eu solicitei ao presidente que convocasse uma reunião amanhã com todas as partes envolvidas no projeto. O Previ Palma, a Secretaria de Finanças, de Gestão, os sindicatos, o Conselho do Previ Palmas, e amanhã para a gente sentar, discutir, para tirar essas dúvidas e solicitar... Na realidade, vereadora, não é tirar a dúvida. Na realidade, nós não vamos ter nem como ter dúvida, porque as informações do projeto de lei não vieram. E o projeto de lei consta, tem em mãos, é que ele consta conforme planilha de impacto financeiro anexa ao projeto de lei. Esse projeto de lei, estou com cópia dele aqui de capa a capa, Herói, e não tem os estudos de impacto no projeto de lei. Então, quer dizer, eu não tenho como ter dúvidas do projeto, até porque as informações não vieram. Aí eu gostaria que a vereadora Laudeci, o presidente Gerson, trabalhasse nessa condição deles nos mandarem essas informações, para que a gente, na condição de vereador fiscal da sociedade, não vote aqui aleatoriamente sem saber de fato o que está ocorrendo no Previ Palmas, sem as devidas informações. Nesse sentido, a título de contribuição. Eu até prefiro, vereador Lúcio Campelo, que você faça um ofício pedindo essas informações, ficar mais formalizado um pouquinho, né? Mas já adianto, já solicita a equipe jurídica nossa que solicite esses anexos. Mas não precisa? Então fica registrado, Heron. Então, essa é a solicitação desses anexos. Eu queria esclarecer que os anexos, o PAI, ele vai ser pago com recursos do município, não com recursos do Previ Palmas. Os servidores que vão aderir ao PAI são servidores que já poderiam estar se aposentando. Eles já têm os requisitos para se aposentar. São duas situações diferentes. A gestão está a gente mandou, eu acho que deve estar faltando, que tem. A gente anexou esses impactos ao processo e o que dizer do Previ Palmas é isso, os servidores que vão aderir são os servidores que já têm o direito à aposentadoria. Eles apenas é um incentivo para que isso aconteça, né? Então, você solicita, Nedir, depois, Nedir, esses anexos aí depois, passar para o vereador Lúcio, mas segundo a superintendente já está anexado já, né, parece, né? Não tem não, de capa a capa, eu estou com a cópia dele aqui. Tá ok. Verificar, presidente. Fique então com a verificação, e eu agradeço aqui a presença da vereadora Laudeci Coimbra, a presença do vereador Lúcio Campelo, agradecer a presença de toda a equipe, em nome do Heron e da nossa querida Valéria, por essa prestação de conta, né? Está registrado, eu acho que nosso compromisso está sendo feito, e todo questionamento pode ser feito depois também, não acaba aqui não, né? Então, acho que a boa-fé de todos aqui está bastante transparente. Então, nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião. Vocês poderiam vir Amém. Não tomou agora? Tá bom. Está convocado. Ai, vou-me embora. Ai, vou-me embora. Pois é, o vereador João Vitor aí, ó.